Este inseto possui apenas 960 mil neurônios. Você tem 86 bilhões. Mas ele consegue resolver em segundos um problema matemático que levou humanos 2000 anos para provar. Como? A resposta vai mudar como você vê a inteligência na natureza. Mas primeiro, preciso te mostrar algo que engenheiros da NASA ainda tentam copiar. Toda colmeia é feita de células hexagonais perfeitas, sempre hexágonos, nunca círculos, quadrados ou triângulos. Por quê? Durante séculos, isso foi chamado de a conjectura do favo de mel. Matemáticos gregos como Papos de Alexandria, no ano 300, já suspeitavam. O hexágono seria a forma mais eficiente para dividir um espaço plano. Mas só em 1999, isso mesmo, apenas 25 anos atrás, o matemático Thomas Hales conseguiu provar matematicamente que as abelhas estavam certas o tempo todo. As abelhas descobriram isso há 100 milhões de anos, sem calculadoras, sem equações, sem consciência do que estavam fazendo. Mas fica melhor, ou mais estranho, dependendo do ponto de vista. Pesquisadores da Universidade de Cambridge mediram milhares de células em dezenas de colmeias diferentes e descobriram algo perturbador. O ângulo interno é sempre 120 graus, com margem de erro de apenas 0,3 graus. A espessura da parede tem 0,073 milímetros, com variação de apenas 0,002 milímetros. E a profundidade segue a proporção áurea de forma constante. Essa precisão é maior que a de fábricas automatizadas modernas, e as abelhas fazem isso no escuro, em equipes de milhares, sem supervisor, sem planta, sem comunicação centralizada. Como? A ciência tem teorias fascinantes. Primeira teoria: calor. As abelhas secretam cera a 40 graus Celsius. Nessa temperatura, a cera se comporta como um fluido viscoso que naturalmente forma hexágonos por tensão superficial, o mesmo fenômeno que você vê em bolhas de sabão comprimidas. Segunda teoria: vibração. Em 2016, descobriram que abelhas emitem vibrações específicas enquanto trabalham, 280 Hz. Essa frequência ensina a cera a organizar em padrões hexagonais. É como se elas estivessem cantando a estrutura para existir. Agora, a parte que deixa todo mundo sem resposta. O padrão hexagonal das abelhas não é único. Ele aparece em lugares que não fazem o menor sentido. Nas colunas de basalto da Irlanda, conhecidas como Calçada dos Gigantes, no hexágono gigante do Polo Norte de Saturno, na estrutura molecular do grafeno, nos olhos compostos de insetos, nas células de algumas tartarugas, em flocos de neve, nos favos de vespas que evoluíram independentemente. Esse padrão aparece quando a natureza está tentando resolver o mesmo problema: máxima eficiência com mínimo material. É como se existisse uma linguagem matemática escrita nas leis da física, e as abelhas, sem saber ler, conseguem falar essa linguagem fluentemente. Isso nos leva a uma pergunta incômoda: o que mais os animais sabem sem saber que sabem? Uma abelha tem 960 mil neurônios, uma barata tem 1 milhão, um camundongo tem 71 milhões, você tem 86 bilhões. Mas neurônios não contam toda a história. Abelhas conseguem contar até 4, entender o conceito de zero, reconhecer rostos humanos, comunicar localização exata de flores a 10 quilômetros de distância, tomar decisões coletivas complexas e, sim, resolver problemas de geometria avançada. Em 2019, pesquisadores australianos treinaram abelhas a fazerem matemática básica, soma e subtração, com recompensa de açúcar. Elas aprenderam em horas e acertavam 80% das vezes. Isso está forçando os cientistas a redefinirem o que chamamos de inteligência. Talvez inteligência não seja sobre quanto você sabe, mas sobre quão bem você resolve os problemas que importam para sua sobrevivência. E para abelhas, geometria não é decoração,
é vida ou morte. Mas aqui está o problema que deveria te manter acordado à noite. Desde 2006, colônias de abelhas estão desaparecendo em um fenômeno chamado Síndrome do Colapso das Colônias. 40% das colônias comerciais são perdidas anualmente só nos Estados Unidos. 25 espécies de abelhas estão em extinção e 75% das culturas agrícolas dependem de polinização. As causas são múltiplas: pesticidas neonicotinoides, ácaros, varroa, perda de habitat, mudanças climáticas. Mas tem algo mais sinistro. Pesticidas modernos não matam abelhas imediatamente. Eles as desorientam. Elas esquecem o caminho de casa, perdem a capacidade de fazer sua dança de comunicação. Em outras palavras, os químicos estão apagando sua geometria interna, destruindo aquele código matemático que levou 100 milhões de anos para evoluir. Sem abelhas, perdemos mais que mel. Perdemos amêndoas, maçãs, morangos, abóboras, pepinos, café, cacau. 1/3 da nossa alimentação depende delas. Albert Einstein pode ou não ter dito que humanos só sobreviveriam 4 anos sem abelhas, mas não precisamos testar se ele estava certo. Mas esta história não é só sobre perda, é sobre o que ainda podemos aprender. Engenheiros já estão copiando colmeias para criar estruturas de aviões mais leves e resistentes, sistemas de refrigeração naturais em prédios, algoritmos de otimização para redes de computadores, robôs autônomos que trabalham em enxame e materiais de construção ultra-eficientes. A NASA está desenvolvendo satélites que se auto-organizam em padrões hexagonais no espaço, copiando abelhas. Há algo profundamente humilde nisso. Nós, com toda a nossa tecnologia, ainda estamos aprendendo com um inseto que pesa menos que uma gota de água. No final, as abelhas nos ensinam algo além de matemática ou eficiência. Elas nos mostram que a natureza não desperdiça, que existe uma elegância na simplicidade, que problemas complexos às vezes têm soluções perfeitas e que inteligência vem em formas que ainda estamos começando a entender. Da próxima vez que você vir uma abelha, lembre-se, você está olhando para um matemático que carrega 100 milhões de anos de evolução em um cérebro do tamanho de uma semente de gergelim. Se você ficou fascinado com a inteligência oculta da natureza, você precisa seguir os mistérios biológicos. Toda semana, desvendamos os códigos secretos que os animais guardam há milhões de anos. No próximo vídeo, o polvo que resolve quebra-cabeças mais rápido que crianças de 5 anos, com um cérebro distribuído pelos tentáculos. Sim, ele pensa com os braços. Se inscreve agora, ativa o sininho e me diz nos comentários qual animal você quer que eu desvende a seguir.